falar um pouquinho sobre a importância da informação que está contida no preenchimento do formulário do visto americano, seja ele de turista ou de estudante. E o que tem acontecido muito é que algumas pessoas têm me procurado e quando eu pergunto por que elas acham que elas tiveram visto negado, algumas relatam de erros no preenchimento desse formulário. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar aqui é que a entrevista consular, ela precisa de um treinamento. Você precisa de um treinamento para entender, primeiro, o que eles estão pensando, o que eles vão querer saber, como que isso vai ser cobrado e como que você tem que se colocar diante dessa entrevista para você ter um visto aprovado. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero falar aqui sobre a importância do preenchimento do formulário. Outro dia uma pessoa me procurou dizendo que, me perguntando se eu poderia ajudá-lo a reverter o visto, porque eu já contei a minha história aqui. Eu com 19 anos eu tive o meu visto negado, meu primeiro visto americano negado. Eu reverti esse visto e a partir daí eu comecei a trabalhar com intercâmbio cultural e desenvolvi algumas técnicas para ajudar os meus alunos ao aplicar para o visto dos Estados Unidos, seja de estudante, seja de turismo, enfim, de trabalho também, de vários tipos de visto. Foram mais aí de 20 anos até hoje que eu trabalho com isso. Mas ele relatou que ele teve o visto negado porque ele contratou uma pessoa para fazer o processo para ele e que essa pessoa digitou o nome da filha dele errado no formulário. E isso é uma coisa que você tem que ter muita atenção se você terceiriza esse tipo de situação. Por quê? Porque no campo do formulário tem lá perguntando se alguém te auxiliou a preencher esse formulário. Se estiver respondido que ninguém te auxiliou a preencher o formulário e se esse formulário contiver erro, provavelmente esse erro vai ser atribuído a você e pode causar muita estranheza num cônsul. Na hora que ele abre lá o formulário, ele vai começar a olhar o que você escreveu e vai te fazer perguntas. No caso desse rapaz, ele disse que o fato da filha dele estar com o nome errado causou muita estranheza e deu ali um descompasso ali na entrevista. Segundo ele foi negado por causa disso. É claro que eu não acredito que seja só um motivo que te negue um visto. É um conjunto de fatores e com certeza essa informação errada no formulário põe em xeque tudo o que você está falando. Por quê? Porque se parte do pressuposto que já tem alguma coisa errada no formulário, por que não tudo pode estar errado? Então, eu sou muito a favor de preenchimento muito bem feito desse documento. Hoje à tarde, eu fiz um treinamento para duas pessoas para fazerem a entrevista. E aí, a gente revisou o formulário ponto por ponto. E foi muito interessante porque é o seguinte, a gente passa um formulário, eles preenchem, entregam esse formulário, a gente marca a entrevista e a gente vai fazer o treinamento. E aí, nesse treinamento, eu falei, olha, o formulário está muito mal preenchido e não tinha endereço de faculdade, endereço de onde que eles iam. Um dos rapazes ia fazer um campeonato de jiu-jitsu fora, não tinha o endereço certo do que eles iam fazer, onde que eles iam ficar, não tinha tudo completinho do emprego. A descrição que ele colocou do que ele fazia no Brasil, na parte de profissão, era uma descrição mínima, sendo que tem um espaço bem grande para poder fazer essa descrição. E aí eu peguei uma hora e comecei, vamos lá, vamos refazer isso aí, porque do jeito que está, não está legal. E aí, assim, eu fui, não, vamos no endereço, vamos colocar isso, vamos preencher tudo de forma completa. Isso porque ao longo dos anos, eu comecei a trabalhar com muitos programas de trabalho nos Estados Unidos. Seja para estudantes universitários, seja para au pair. E esses programas de trabalho, a gente tinha um treinamento muito bom feito dentro do consulado americano para que a gente auxiliasse os meninos a preencherem corretamente todas essas informações. E o bacana é que realmente cada uma daquelas perguntas importa. Então você tem que fazer isso de uma forma bem completa. Se você terceirizou isso,
eles te deram provavelmente um formulário em português. Você respondeu ali da forma como você pensou que estava legal. E aí você não conferiu isso. Então, antes de finalizar o formulário, tem uma forma de você imprimir o formulário, você pode imprimir em PDF e ler tudo aquilo que está escrito. E aí, o que é bacana é que depois que eu fiz o meu treinamento com eles viram a importância do formulário e falaram, não, Tati, vamos refazer, porque realmente não tá legal. Porque eu fui apontando para eles, olha, isso não tá legal, isso não tá legal, isso não tá legal. E a propósito, se alguém quiser saber um pouco mais sobre esse treinamento, eu finalmente resolvi abrir esse treinamento para mais pessoas. Esse treinamento eu faço já há bastante tempo, há mais de 20 anos eu faço esse treinamento. E eu criei algumas técnicas simples, mas muito eficazes para quem quer se preparar para a entrevista, seja de visto para turista, ou estudante, ou visto de trabalho. E isso é bacana por quê? Porque eu consegui resumir aquela visão que o cônsul tem que ter de você para te aprovar, e ficou bem simples, e todo mundo tem elogiado bastante. E aí eu abri isso ao público, porque eu já fazia isso há vários anos para os meus intercambistas. Então, vocês podem achar o link para saber mais informações sobre isso. Estou disponibilizando a um preço simbólico, porque eu sei que é muito ruim ter o visto negado. E uma negativa de visto pode impactar todos os seus vistos no futuro. Pode ser uma coisa muito desagradável, é uma sensação péssima. Então, eu tive aí o meu visto negado a primeira vez e a partir daí, foi com 19 anos, com 21 eu comecei a trabalhar com intercâmbio cultural. Então, todo mundo que chegava, que ia para os Estados Unidos ou que estava com medo do visto, ou que tinha tido visto negado e precisava de uma opinião, eu comecei a falar, não, pode deixar que eu ajudo, porque eu sei exatamente o que é essa sensação. E ao longo do tempo também eu fui me desenvolvendo, aprimorando, coletando as informações dos meus intercambistas com um índice de aprovação muito, muito, muito alto. E eu acredito primeiro, por quê? Porque eu sei que os estudantes têm um propósito genuíno. E o difícil é o seguinte, às vezes a pessoa é genuína, completamente genuína, mas ela tem o visto negado. É possível reverter? Sim. Tem técnica para isso? Tem. Eu falo disso também nesse treinamento. E aí, se você quiser também saber mais informações, é só entrar no link. Mas hoje, o que eu queria aqui falar com você? Não deixe de ser muito cuidadoso com as informações, com o preenchimento do seu DS-160, que é o principal para o seu visto, seja ele de qualquer categoria, B1, B2, F1, F2, J1, J2, milhares de vistos, H2B, todos eles, você preenche primeiro esse formulário, então ele tem que estar muito bem feito. Ele não pode estar incompleto, ele não pode estar mal feito. E você tem que fazer uma descrição muito bem feita do que você faz aqui, para que você passe a informação correta. E algumas pessoas também, eu vejo, que elas preenchem esse formulário lá atrás. Quando elas vão para a entrevista, elas às vezes nem se lembram o que elas escreveram. Ah, você tem planos de viagem? Ela escreveu um plano lá e chegou na entrevista nem se lembra o que escreveu. Ou ela escreveu que ela tinha um determinado salário, que ela era aposentada, quando ela aposentou com um determinado salário. Aí chegou na entrevista, perguntaram qual foi o salário que você se aposentou, porque estava ali no formulário. E a pessoa simplesmente não lembrava que preencheu. Então, com certeza, isso impacta em muito o seu visto. Eu gosto de fazer muito, muito bem feito qualquer processo de visto que eu me envolvo. Então hoje eu fiquei algumas horas do meu dia preenchendo detalhe por detalhe no formulário, até eu sentir que realmente ele estava perfeito e ele estava transmitindo quem é realmente aquele aplicante do visto. Então eu sei que isso é um ponto muito, muito importante e por isso hoje eu quis trazer esse vídeo aqui para quem está aí nesse dilema de aplicar para o visto, ou também para quem teve o visto negado. Ah, eu tive o visto negado. Então, quando você tiver tido essa experiência,
é importante você ver aonde que durante a entrevista que você se perdeu. E aí o treinamento talvez faça muito sentido para você, porque você vai ter uma nova ideia, é bem diferente de tudo que você já vai ter visto por aí, porque foram mais de 20 anos fazendo isso, várias reuniões que a gente fez dentro do consulado americano. Eu tenho ali uma formação na área jurídica, então eu gosto também de me aprofundar bem direitinho dentro da lei de imigração de cada país, até para poder orientar meus estudantes. Por quê? Porque eu gosto de realizar sonhos. E eu sei que quando o intercambista viaja comigo, ele só realiza o sonho dele se ele tiver o visto. Então, por isso, eu cuido desses processos, daquelas pessoas que viajam comigo, porque eu me importo. Eu realmente acho que a pessoa só vai realizar o sonho dela se ela conseguir ir. Por quê? Se ela tiver um visto negado, ela não vai poder ir. Então, é uma condição sem a qual você não pode realizar a viagem, e é por isso que eu gosto, tenho prazer de me envolver nesse assunto, que é um assunto chato, às vezes é um assunto delicado, porque eu tenho que ficar me intrometendo na vida das pessoas. Aliás, a primeira coisa que eu faço quando eu começo uma orientação de, ok, você quer fazer uma viagem, então, como é que é a sua vida de vistos? Eu tenho que perguntar isso, por quê? Porque não adianta eu evitar essa frustração na véspera da pessoa ter o visto. Eu vou falar, não, você não tem um perfil para aquele determinado país. Você ainda não tem um perfil para os Estados Unidos hoje. Mas imagina a frustração que é aquilo, a pessoa investiu tempo, dinheiro, às vezes comprou um pacote, comprou um intercâmbio e vai chegar na véspera do visto, vai ver que não se qualifica ou teve um visto negado. Então, eu faço esse bando de perguntas para as pessoas quando eu estou fazendo essa orientação de onde a pessoa quer ir, justamente para que a pessoa possa ser informada das suas chances de visto. Ninguém tem bola de cristal, mas existe um padrão. E quando a gente já está há tantos anos fazendo uma coisa que a gente gosta, eu amo o que eu faço, adoro viagens, então eu tenho prazer em orientar as pessoas. Nem sempre o que eu vou falar é aquilo que a pessoa quer ouvir, porque às vezes ela não tem um padrão ainda que se adeque ao visto que ela pretende. Então, eu quero ir para os Estados Unidos, mas tem um monte de ponto fraco no perfil dessa pessoa, e essa pessoa ela vai entrar como eles fazem um padrão, né? Eles pegam a maioria das pessoas e eles têm alguns tipos de perfis que são mais difíceis mesmo, seja pela idade, seja pela profissão, seja pelos vínculos, é um monte de coisas, não é só uma coisa. Mas quando eu faço essa análise, eu falo, olha, seu perfil pode ser muito arriscado para isso, então qualquer coisa que você compre, você tem que pensar nas questões de reembolso para que você possa pesar quanto você vai gastar. Nesse país aqui, você tem 100% de chance de realizar seu sonho. E aí, então, você comprou a viagem, planejou e você vai. Então, são coisas que eu acho que são importantes serem faladas e serem discutidas, até para que a pessoa possa decidir com uma boa consciência, com uma boa instrução. Eu faço isso porque eu acho que para realizar sonhos, o visto é o meio. E daí, muita gente, eu fiz alguns vídeos já há algum tempo que eu fui começando a colocar alguns vídeos aqui, e muitas pessoas me chamam em outras redes sociais, me chamam pelo WhatsApp, querem uma informação, então eu resolvi gravar mais e trazer mais desse conteúdo aqui para você. E aí, se você gostou e também acha que é importante essa informação, que foi uma informação de qualidade para você, se você quiser dar um joinha, colocar algum comentário, falar um pouco do que você gostaria de saber, eu posso com certeza gravar mais coisa e colocar aqui nesse canal. Então, muito obrigada. Se você assistiu até agora, fica aí o meu muito obrigada. Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. E para resumir, você vai pegar o seu formulário de visto e vai ler ele todo. E você vai ver se você realmente colocou tudo que você
poderia ter colocado de informação relevante ali para o seu visto. E daí é só se preparar para a entrevista. Se você quiser saber mais como se preparar para a entrevista do visto americano, é só você clicar no link. A gente tem uma coisa aqui que é bem legal, que é uma técnica bem bacana para entrevistas. Fica aí à disposição, se você tiver interesse. E boa viagem. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é que muitas pessoas que não conhecem os Estados Unidos, alguns falam que amam, outros falam que odeiam. E nesses anos todos que eu trabalho com intercâmbio, eu já vi gente que odiava os Estados Unidos, mas não conhecia. Chegou lá e realmente amou, viu que não era nada daquilo que a pessoa pensava. Os Estados Unidos é um país com 50 estados. Você tem pessoas de todos os tipos. Fazer uma generalização, ela é muito arriscada, porque você vai ter coisas magníficas, coisas maravilhosas no país e coisas não tão legais. Mas, de uma forma geral, o que é importante? É importante você ir e comprovar, você experimentar seus sonhos. Tem as coisas mais incríveis, por exemplo, a Disney. Não tem como falar que não é um sonho. Hollywood, Las Vegas, são cidades que são maravilhosas. Algumas estações de esqui, que a gente mandou muita gente para programas de trabalho em estações de esqui, são simplesmente incríveis. Alguns lugares eu fiquei um pouco desconfortável, não achei tão legal, mas de uma maneira geral eu nunca tive nenhuma dificuldade, nenhum problema. O país realmente é muito legal, já cruzei os Estados Unidos de carro, já fiz muita coisa, conheci muitos estados, ainda tenho vontade de conhecer alguns que são mais longe e tudo, que eu ainda não consegui ir. Tomara que eu consiga em breve e que eu possa trazer aqui também alguma opinião. Se você quiser saber mais também sobre os Estados Unidos, me deixe saber que eu posso trazer esse conteúdo aqui para o canal. Deixe seu like, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha gostado dessa dica. Faça suas perguntas que eu vou aqui responder sempre na medida do possível. Um beijo para vocês aí e boa viagem!